Ame a si mesmo. Não espere elogio das pessoas. No livro de Marcos, capítulo 12, versículos 32 e 33 diz: Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Começo essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como vamos amar ao próximo se não nos amamos? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e se fez um elogio? Por uma conquista, por ser quem você é, pela sua história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se deu o conforto de se autoelogiar? É importante que a gente se olhe e aponte os nossos defeitos, mas não esquecendo das qualidades. Não temos o hábito de reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é bonito. O elogio que vem de fora é bom, quando é na medida certa, quando as pessoas não te idealizam, quando elas elogiam algo que é verdadeiro. Mas quando você identifica essa capacidade de fazer-se um elogio, é melhor ainda. Isso é muito necessário, é fruto do amor de Deus por nós. Deus vai trabalhando dentro de nós de uma forma incrível, criando a oportunidade de acreditarmos nele. A fé em Deus é um fruto, um desdobramento natural da fé que nós vivemos no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor. Fé, no primeiro momento, é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé. É como dar os primeiros passos e confiar que se você cair, o outro está ali te segurando. Essa é a primeira fé que experimentamos. Depois, nós vamos evoluindo nessa confiança, até no momento em que nós somos apresentados a Deus. E você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente, porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana e confiar enquanto realidade sobrenatural é o mesmo verbo que se aplica a tudo. Com tudo isso, você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana ter um relacionamento com Deus. Por exemplo, uma criança foi desamparada quando os pais se separaram. Caso isso não seja bem administrado ou por qualquer outro motivo, vai gerar como consequência uma insegurança e dificuldade na vida espiritual. Precisamos respeitar quem não crê em Deus. É muito fácil chegarmos e vomitar as nossas regras e religiões em pessoas que têm essa dificuldade em acreditar. Você desconhece a história dessas pessoas. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e evoluíram desacreditando. Porque quando você desacredita do outro, crer em Deus, que nós não vemos, se torna mais difícil. Precisamos ter sempre interesse na história do outro, para podermos entender as suas escolhas. Porque tal pessoa tem tanta dificuldade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor. É o fruto, o resultado de como foi criado, de como a pessoa aprendeu a confiar em si. Às vezes pensamos que é o lar perfeito que faz as pessoas assim, mas não, às vezes é o caos. As dificuldades que geram a necessidade de reagir e de pensar
eu não tenho ninguém por mim e eu terei que ir à luta. Nesse caso também existem pessoas que reagem ao contrário. Existem outras pessoas que foram completamente desprezadas e ficamos esperando que elas serão vítimas durante toda a vida. Mas também não. Elas tomam consciência da sua própria história e descobrem que podem e buscam aquilo que não as trouxeram. Às vezes olhamos para uma pessoa rancorosa, egoísta, mesquinha e nos perguntamos o porquê. É só olhar para o passado dela que você vai entender. Todas as pessoas nos influenciam de certa forma. Os pais, avós, tios, vizinhos, professores, a escola, os colegas de escola, amigos do trabalho. Precisamos nos olhar no espelho e se autoelogiar como uma forma generosa, um ato de agradecimento de tudo que conseguimos alcançar. O ser humano que somos, a nossa história que muitas pessoas desconhecem, às vezes até nós mesmos. Por que não buscarmos nos conhecer de uma forma profunda? É uma forma interessante de você chegar ao entendimento daquilo que hoje, no seu comportamento e no seu temperamento, lhe prejudique. Daqueles impasses da personalidade que se tornam obstáculos para uma boa convivência, ou então naqueles detalhes da nossa história que fortaleceram o seu ser rancoroso, ciumento, magoado, mesquinho, infantil. Há tantos detalhes de nossa personalidade que, se não tomarmos nas mãos, se não cuidarmos, jamais vamos nos aplaudir. O ser humano reconciliado é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com aquilo que está alcançando. Pois a vida não é perfeita para ninguém, mas precisamos dar conta dela. E de alguma forma, precisamos sobreviver a tudo isso. Essa sobrevivência precisa ser entendida todos os dias. Não é um projeto que podemos jogar para longe, ou tampouco ficar olhando para trás. Precisamos lidar com essa sobrevivência diariamente. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que é bonito, que já alcançamos em nós mesmos, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplausos. Mas quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida. Descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Deus não errou conosco. Talvez nós estamos olhando de forma errada para dentro de nós mesmos. Pode ter certeza que Deus não errou contigo. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus fez, que te colocou aqui em essência. As pessoas que nos cercam e que nos influenciam podem ter errado. Podem até terem prejudicado a sua compreensão daquilo que Deus fez por você. O erro dos outros não pode definitivamente nos prejudicar ao enxergar o acerto que Deus fez. Nós necessitamos ser curados de nossos antepassados, de situações que vivemos conscientes ou inconscientes, para que a olhemos para o resultado que está aqui hoje, nesse dia, nesse horário, para que possamos projetar a continuidade de tudo isso. Deus acertou quando nos projetou. Ele nos fez para que buscássemos ao máximo as possibilidades que estão em nós. Não é justo vivermos de um jeito que prejudique achar essa riqueza que Deus nos deu. Às vezes fazemos escolhas infelizes, superficiais, e assim vamos colhendo muito pouco de nós mesmos, porque acabamos nos acostumando com a mesmice. Vamos vivendo uma vida mesquinha, quando na verdade o nosso empenho deveria ser diário em buscar a nossa melhor parte.
Precisamos alcançar o direito de ser quem somos, sem precisar criar um personagem para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus colocou em você. Tenha em mente que o que tiver que ficar, ficará, e o que tiver que partir, partirá. Perca essa ansiedade, porque a nossa liberdade interior não pode nos levar para fora, é para dentro. Quanto mais tomamos consciência de quem somos e o que ainda podemos ser pelo poder de Deus, muito mais ficamos livres e muito menos permitiremos a escravidão do olhar do outro. Há olhares que nos aprisionam, pois querem que sejamos daquele jeito, e por uma fragilidade emocional nos sujeitamos, e nada pode nos empobrecer mais do que nos adequarmos ao que o outro quer que sejamos. Temos que ser aquilo que Deus criou. Temos que ser um vulcão em constante erupção. E o que sai tem que ser a nossa verdade. Tenha coragem, simplicidade e humildade. Somos profundamente amados por Deus. Às vezes somos tão vaidosos com os nossos pecados que achamos que Deus não nos ama por causa disso. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Ele pode colocar um obstáculo também na sua relação com Deus. Mas não é que Deus goste menos de você por ser pecador. A relação de Deus conosco, quando o assunto é pecado, é que nenhum pai gosta de ver o filho perdendo a oportunidade de ser grande, de ser bom, verdadeiro, inteiro, saudável. Pense assim: por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque enquanto pai e mãe ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que lhe destrói, não iria agradar ninguém. O pecado é uma realidade que, antes de desagradar a Deus, desagrada a nós mesmos. O maior prejudicado com o nosso pecado somos nós, pois estamos perdendo a oportunidade de sermos homens e mulheres bons. Quando escolhemos a maldade, somos nós que perdemos a oportunidade de sermos puros. O desejo de Deus é que nós sejamos cada vez mais proprietários das riquezas que Ele nos concedeu. O grande desejo de Deus é que estejamos cada vez mais próximos dessas riquezas que foram semeadas em nós por Ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os seus resultados não tenham sido maravilhosos, porque quando você se aplaude, acaba reconhecendo o lado bom que você já alcançou, as riquezas que já conseguiu distribuir. Quando você é capaz de reconhecer que já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima, você para de autodesprezar-se, porque nada pode te paralisar. Como é difícil sobrevivermos no lugar em que as pessoas vivem, nos colocando defeitos. Como é difícil crescer como pessoa em ambientes nos quais as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Ora, quando somos incentivados, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, nos motivamos para alcançar mais amanhã. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo que você já se oferece. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, agradeço a Ti de todo o coração e de toda a minha alma
devido a esta oportunidade de orar a Ti na presença de muitos de seus filhos e filhas. Querido Deus, muitos deles que oram comigo agora não se amam verdadeiramente, se menosprezam e se acham derrotados. Que a partir de hoje, Pai, todos eles olhem para si mesmos com outros olhos, como verdadeiros filhos Teus, que são muito amados por Ti. Toque-os agora, Senhor, através do Espírito Santo, e que eles sejam transformados neste momento. Que a Tua graça esteja presente na vida de cada um e que o Seu amor invada esses corações. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.